Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, Mundo Exponencial. Hoje, cenário diferente, porque eu estou viajando. Hoje a gente vai conversar aqui uma coisa diferente, né? A gente escolheu como tema da nossa conversa de hoje um texto do Nizam Ganaz, que foi publicado, acho que nessa semana, pela Folha. Não é aberto para o público, porém circulou por todos os grupos de WhatsApp por aí, né? Numa claríssima violação de direito autoral. Mas é a realidade que a gente vive, faz parte da nossa vida hoje, se nos adaptarmos a essas mudanças, né? Inclusive as mudanças com as tias do WhatsApp. O que tem de interessante nesse artigo? Porque a gente escolheu trazer ele aqui. Ele relata uma experiência dele de uma semana na Califórnia. Até o nosso título de hoje, há algo de novo no ar, é inspirado no início do artigo dele, quando ele fala que tem algo de novo nos céus da Califórnia, né, da percepção que ele teve do período que ele passou e das coisas que ele fez, dos eventos que ele foi, inclusive onde ele teve sentado assistindo a apresentação ao lado de Bill Gates, que atentamente anotava as coisas, né, Alexandre? Numa postura muito diferente de muita gente que a gente vê no dia a dia, né? O segundo homem mais rico do mundo hoje estava ali sentado com o caderninho dele, disposto a aprender e sem achar que porque ele é o segundo homem mais rico do mundo ele sabe tudo e não precisa aprender nada, né? Exatamente. Bom, primeiro é interessante que estamos de volta ao nosso formato padrão, apesar... Cada um num canto, inclusive em cidades diferentes agora. Dessa vez em cidades diferentes. Mas voltando ao assunto do que nós estamos falando, de fato, acho que o que é bem interessante é você ver uma pessoa como o Nizam Ganaz escrevendo um artigo relatando digamos assim, a percepção nítida dele de que as coisas mudaram drasticamente e é como se, literalmente, a ficha tivesse caído para ele depois dessa semana onde ele passa estudando na Califórnia, onde, obviamente, chama atenção, e eu acho que é bastante corajoso dele mesmo ter relatado que o próprio Bill Gates estava participando do mesmo evento que ele participava em Stanford, né? Ou seja, o que é bastante bacana é você ver as pessoas acordando para o fato de que não dá mais para fazer do mesmo jeito. Ou seja, a gente já falou aqui a frase bastante repetida pelo Bretas, de que a ficha do óbvio não cai para todo mundo ao mesmo tempo, né? Ou seja, nem com a mesma velocidade. Ou seja, ela começou a cair para mais pessoas a partir do momento em que elas se abrem para perceber o tamanho das mudanças que estão acontecendo. E aí você vê que, claramente, a característica que chama a atenção de todos não é o fato da tecnologia estar empurrando essas mudanças, é o fato de como as pessoas percebem isso e fazem uso disso a seu favor, seja a favor de si próprio enquanto pessoa ou a favor dos seus negócios. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Esse é um ponto que a gente aborda repetidamente aqui. O principal para qualquer empresa poder melhorar, evoluir, sobreviver daqui para frente é a melhoria da forma como as pessoas lidam com a mudança, como as pessoas lidam com a tecnologia, para tirar delas proveito, né? Para usar elas a seu favor, usar as mudanças, usar a tecnologia a seu favor, ao invés de serem negativamente impactadas pelo uso que outros fazem da tecnologia, né, Alexandre? Ou seja, a gente vem falando isso também, né? Ou seja, os negócios migraram literalmente para um formato que não é B2B, B2C, B2B2C, é human to human, né? Ou seja, é o fato de como que nós humanos
lidamos com outros humanos através do mecanismo tecnológico que permite fazer soluções ou criar novas formas de trabalho, ou seja, resolver problemas de uma forma completamente diferente, mas sempre com esse olhar de como que nós resolvemos problemas para outras pessoas. Não interessa se essa pessoa do outro lado é uma companhia ou é uma pessoa comum que precisa, digamos, obter um determinado serviço ou produto. A mudança de percepção eu acho uma coisa importante, porque, como você costuma dizer, não importa se você está prestando um serviço para uma outra empresa, quem contrata o serviço é uma pessoa. Quem lida com aquele serviço no dia a dia é uma pessoa. E são as opiniões e impressões que essas pessoas têm do serviço ou do produto que a sua empresa faz é que vão determinar se aquela outra empresa vai continuar comprando e contratando o seu serviço, o seu produto. Então, no final das contas, não importa que você faz produtos ou serviços para empresas. Quem usa esse produto, quem usa esse serviço são pessoas em outra empresa. Então, a percepção de que essas coisas são muito diferentes, eu acho que ela está desgastada já hoje, porque ela vem de uma outra realidade, uma realidade passada, onde as pessoas não tinham um nível de conhecimento e expectativas que tem hoje, né? Elas não tinham também como obter tantas informações, né? Como ser tão rápido, chegar a, digamos, a uma descoberta que você não tem a menor noção que exista, né? Porque hoje, se você não sabe de alguma coisa, você vai na internet, pergunta para o grande guru, que é o Google, e ele vai dizer para você um monte de opções, e você, a partir daquele momento, já começa a se interar sobre um determinado assunto, né? E aí, se você também não conseguir encontrar com um grande guru, você vai nas redes sociais e pergunta para a sua rede se ela sabe o que é aquilo, e você começa a ter respostas. Antes, isso era absolutamente impossível, né? E isso você faz na sua vida de uma forma absolutamente natural, é independente do fato de se você está exercendo a sua profissão ou se você está na sua vida cotidiana. Você já não consegue separar essas formas. Então, obviamente, na hora que você vai criar um produto ou um serviço ou lidar com uma nova realidade, que seja um desafio de resolver um problema para alguém ou para a sua empresa, esses mecanismos já se transformaram, na verdade, em algo inato para você. Você não consegue mais dissociar essa coisa. Eu acho que a grande sacada, a grande ficha que está caindo para todo mundo é justamente o fato de que essa forma nova de trabalhar, de inata, que se transformou para nós, ela muitas vezes esbarra em regras que dentro da empresa tentam vetar esta realidade. Só que é absolutamente impossível você ficar controlando as pessoas e obrigando-as a trabalhar de uma forma que já não faz mais o menor sentido. É mais ou menos como você colocar uma regra para proibir alguém de acessar a internet no seu ambiente de trabalho. O cara tem um smartphone no bolso, você não tem como proibir o cara de pegar o smartphone dele e acessar o que ele bem entender. Ou seja, se quem ainda aplica esse tipo de regra, não faz mais o menor sentido. Essa é a mudança. Acho que essa é a grande questão que o Nizam aborda no texto, que é a questão da mudança de atitude, é que a gente vai olhar para as coisas de uma forma diferente. Qual é a atitude de cada pessoa, seja ela em que posição está, lidar com essa possibilidade do novo. E aí isso balança tudo, isso é como um terremoto de escala 9, balançando completamente. E lidar com o fato de que não importa quem você seja, não importa o que você já fez, não importa o que você faz, não importa quantos anos você tem, não importa nada disso, você vai ter que aprender uma coisa nova amanhã. E outra depois de amanhã, e outra depois de amanhã, e daí para frente, você vai sempre ter que aprender uma coisa nova. E eu acho que aí vai estar pronto. Isso eu acho que é fundamental e tem que ficar claro para todo mundo, mas eu acho que junto com isso vem uma outra possibilidade que tem que estar na cabeça de todo mundo o tempo todo, que é jogar fora aquilo que não serve mais.
né? Ou seja, aprender o que você sabe que não te serve mais, que já não é mais Exatamente. aplicável. Exatamente, ou seja, é jogar fora aquilo que não serve mais. Ter a coragem simplesmente de jogar fora, porque não faz sentido, né? E isso vale para nós, enquanto indivíduos que estamos aprendendo, e deveria ser da mesma forma para entidades jurídicas, porque elas também deveriam estar aprendendo constantemente. Então, a regra é a mesma. O que ela está fazendo hoje, que não faz mais sentido algum, tem que jogar fora e para poder entrar o novo, né? Ou seja, ela tem que estar constantemente evoluindo. A gente fala isso aqui várias vezes, da questão da inovação contínua, da questão do aprendizado acelerado a partir da experimentação, e parece que a gente está chovendo no molhado o tempo todo, falando como se isso fosse algo retórico. Mas é importante a gente estar frisando essa questão, porque ela ainda não é uma realidade. Não é uma realidade nem para os indivíduos, nem mesmo para as empresas. Tanto é que são poucas as empresas que já começaram a atuar dessa forma, e essas vêm se destacando. Empresas novas vêm tentando fazer isso, as startups vêm tentando aprender mais rapidamente, mas elas têm outro problema. Como são muito pequenas, esse tempo de aprendizado e a possibilidade de falha constante pode ser fatal, e muitas vezes é fatal, né? Ou seja, por isso morrem com grande quantidade das empresas que nascem, apesar de elas estarem com uma mentalidade nova, elas enfrentam outras dificuldades que são financeiras e que dificultam significativamente o processo. Já as empresas tradicionais não têm normalmente o problema de grana, né? Ou até já tem, por questão exatamente de não estarem se reciclando dessa forma e estarem com isso já sendo impactadas, né? Sim, acho que já estão sentindo o problema. O que é interessante é que muitas estão sentindo que não conseguem mais ganhar, que estão com a sua rentabilidade ou com seu faturamento estagnado, mas não conseguem perceber que elas têm que agir nisso, né? Sim. Elas têm que agir mudando a forma. A mudança é necessária para poder reverter essa situação. E é interessante observar o seguinte, que a mudança ela tem essa questão de risco para todos. Tem para as empresas, tem para os seres humanos, para as pessoas. Tanto que a gente estava até discutindo antes, quando a gente usa exemplos, a gente tem exemplos como, por exemplo, do Bill Gates, que é um excelente exemplo para a gente mostrar que mesmo o segundo homem mais rico do mundo, que de vez em quando passa a ser o mais rico do mundo, ele sabe que ele tem coisa para aprender, ele está lá sentado para aprender, né? Mas, por outro lado, às vezes não é um bom exemplo quando você fala da importância da pessoa assumir riscos e para mudar, para fazer o diferente, etc. Porque é lógico, se você vai pegar como exemplo o segundo cara mais rico do mundo, ele pode correr muitos riscos, né? Ou como você colocou mais cedo, Alexandre, quando a gente não estava gravando, para quem não tem nada a perder, também é muito fácil assumir risco, não tem nada para perder, tranquilo. Quem está no meio do caminho, que nem tem tanto a perder que não faz diferença, e quem não tem nada a perder, é que isso é mais preocupante. Quais são os riscos que você está assumindo? Mas, mesmo nesse momento, é importante se ter na cabeça o seguinte: o maior risco de todos é você não estar fazendo alguma coisa. O ficar parado é o maior risco possível. Por quê? Porque ele é a certeza de que você vai dar de cara na parede eventualmente. Tem um segundo que você não citou, que é o que eu cito sempre, que o fato de você não estar fazendo nada, com certeza é grave, mas o fato de você continuar fazendo do mesmo jeito é igualmente grave. Ou seja, você está vendo que os resultados não estão acontecendo, que isso não permite mais que você cresça, que você obtenha resultados, e você continua fazendo absolutamente da mesma forma. Ou seja, é a clássica definição de insanidade, ou seja, fazer do mesmo jeito e esperar resultado diferente, né? Bom, é um texto interessante. Se vocês tiverem acesso à Folha de São Paulo, eu recomendo aí a busca e a leitura. Não é um texto muito grande, aí é bem interessante. Acho que a gente cobriu os principais pontos do que é escrito no
no texto de pontos de atenção. Então, eu acho que tem que ficar basicamente a questão do aprendizado contínuo, a coragem de ser diferente, ou seja, a questão da atitude. Eu acho que esses 3 pontos, que são muito bem abordados no texto, obviamente muito bem escrito pelo Nizam Guanais, e que vale para que as pessoas realmente reflitam e partam para a ação, ou seja, não dá para ficar esperando para amanhã para ver o que vai acontecer, tem que começar já. E não esquecendo da humildade de saber que não importa quanto dinheiro você tem o que aprender. Exatamente. Então, a gente fica por aqui hoje, a gente volta no próximo programa, que, aliás, será um programa especial, porque será o 100º programa desta série. Até lá, então.